E aí, beleza? Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clicando Podcast. Hoje é a segunda entrevista da nossa série de entrevistas com grandes profissionais da fotografia. Eu recebo aqui, tenho a alegria de receber aqui no estúdio da Audiolibre, que é a nossa parceira aqui na produção do Clicando Podcast, o Wellington Barreto, que é um amigo e com quase 50 anos, ou eu acho que 50 anos já, né, Wellington? Ou mais de 50 anos aí de história com a fotografia aí na vida dele e da nossa, né? Porque, afinal, tem muitos registros dele aqui de Sergipe espalhados aí afora, jornais, assessorias, estúdio, enfim, ele vai contar um pouquinho dessa história. Para você que acompanha a gente desde o início, fica aqui a minha gratidão. A gente começou contando histórias por trás dos cliques, das minhas fotos, e depois iniciamos com a série de entrevistas. Na primeira, foi semana passada com o Fernando Seixas, vocês viram que foi um papo bem massa. E hoje continuo com o Wellington Barreto. Wellington, bem-vindo aqui ao estúdio da Audiolibre Produções e ao Clicando Podcast. Obrigado pelo convite e estou à sua disposição para o que você... Pronto, massa. O Wellington, pessoal, eu posso falar isso para vocês aqui porque ele é meu amigo, né? O Wellington é um cara que adora recepcionar as pessoas, né? Então ele tem um ranchozinho que é o Rancho do Boió e sempre leva os amigos para lá, né? Então eu fiz questão de hoje trazer, uma cervejinha aqui para o estúdio para comemorar. Ele também está com a dele ali para a gente bater um papo aqui regado a cerveja e a boas memórias, né? Então a ideia do Clicando Podcast é resgatar as memórias desses profissionais, porque a gente só vê as fotos, né? A galera só vê as nossas fotos, mas não sabe quanto sufoco foi, o que a gente precisou usar de criatividade para poder fazer aqueles registros. Então a gente vai começar a bater esse papo aqui agora com o Wellington para ele contar as histórias dessa carreira aí maravilhosa de 50 anos aqui na fotografia sergipana. Wellington, mais uma vez, bem-vindo. Eu queria saber como é que a fotografia te puxou aí, como é que ela te capturou? Olha, ela começou para mim logo quando era, vamos dizer, criança, né? Porque meu pai sempre foi dessa área, da fotografia, né? Ele tinha estúdio, que era localizado no centro da cidade. Eu acho que muita gente daqui de Aracaju chegou a conhecer o Foto Ideal. E daí eu ia muito, desde menino, acompanhava, ia para lá. Depois fui crescendo, já fui tomando conta ali. Depois ele foi me ensinando, eu já fazia aquelas tipos de fotografia ali do estúdio, que era 3x4, 5x7, que era para passaporte, essas coisas. A gente começou a fazer, porque naquela época a fotografia para documentos era obrigatório e você tinha que tirar, né? E aí fui me criando ali aquela chance que ele me deu e eu fui abraçando. Logo, ele também me ensinou a fazer a questão do laboratório, que era a revelação das fotos que era tirada. A gente começou aí a aprender e fui, quer dizer, para mim ele foi um grande professor, em tudo. Lá na frente eu vou lhe explicar o porquê de tudo. Daí eu comecei, já estava bem, né, familiarizado com a fotografia. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com casamento, aniversário, batizado, aquela coisa toda. Os eventos sociais. Eventos sociais, era contratado. Naquela época se fazia muito, hoje já caiu muito isso, mas antigamente era até uma... Por exemplo, eu já cheguei até, na época, a fotografar enterro. O pessoal, naquela época, contratava para ir fazer foto do defunto e eu acompanhar tudo direitinho, como um ritual normal. Tem um documentário que, se eu não me engano, eu acho que é Câmera Viajante, que ele registra justamente isso, né? O pessoal, principalmente do interior do Brasil, contratando profissionais para poder fotografar esses momentos, o último momento, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, quer dizer, toda essa experiência, igrejas de Aracaju, eu bati todas fazendo casamento, batizado, essas coisas. Né? E aí fui. Depois, já com o tempo, meu pai já deixou isso na mão minha e de meu irmão, que é o Wilson, que também é fotógrafo, hoje não é mais. Aí o que aconteceu? Ele foi trabalhar com o jornal. Era o jornal da cidade, de Nazário Ramos Pimentel. Aí ele foi trabalhar lá, tal, era muito amigo de Pimentel, e logo o Pimentel vendeu o jornal e abriu o Jornal do Sergipe. E com isso levou ele para o Jornal do Sergipe. Nos anos 80, nos anos 80 não,
Foi, anos 80. Em 79, mais ou Finalzinho menos... dos anos 70 para início dos anos 80, 79, né? não, 79. em 79, eu quero dizer o seguinte, Augusto Franco, o pai de Albano Franco, era o governador na época, e chamou meu pai para trabalhar na assessoria lá. Aí meu pai trabalhava no Jornal do Sergipe, e aí chegou para mim e disse, como é, você topa me substituir lá? Aí eu digo, mas como? Né? A minha praia, né? Era fotografia de estúdio, era fotografia retratos. De retrato, aquela coisa. Aí ele disse, não, eu lhe dou umas dicas e você pode ficar lá. Eu vou falar com o Pimentel, você vai para lá. Aí eu entrei no Jornal do Sergipe em 1980, no início, março, por aí. Aí eu fui para lá e aí comecei a fazer um trabalho. E eu chegava todo dia e perguntava, meu pai, ó, pediram para fazer isso. Aí ele, você faz isso, assim, assim. E eu comecei a pegar o ritmo. Aí dei sorte, logo quando eu entrei no Jornal do Sergipe, de encontrar um cara que estava chegando em Aracaju e que assim, para mim foi o que mudou o jornalismo de Sergipe. Foi Diógenes Brainer. Aí Diógenes chegava e dizia, você vai sair, a sua pauta é trazer uma foto para a primeira página. Ô pressão. Veja, e eu iniciante, né? Eu digo, pronto. Aí meu pai ligava. E aí, meu pai pediu isso. Ele, então você vá no mercado, vá no calçadão, vá não sei aonde, procure um lance interessante, mas tire foto expressiva. A essência do fotojornalismo, né? Isso. Aí eu comecei a pegar, e fui, e ele, não, tá bom. E fui me encaixando. Uma das vezes dessa saída para fazer primeira página, aí eu estou passando no calçadão, aí eu vejo um grito, aqueles gritos tal, que eu olho para trás, eu vejo um cara esfaqueando outro numa porta de um lotérica, esfaqueando. Aí eu não conheço essa, já fui partir para cima e comecei a fotografar. Tal. Isso com foco manual, né? Foto manual. Só um adendo, pessoal. Hoje, para quem fotografa fácil com digital aí, dá um clique e olha para ver se a foto tá boa. Nessa época, o cara tinha que fazer o foco pela distância, né? Pelo olho, pela distância, se tivesse escuro, mais ou menos para calcular. Ainda tem que ter agilidade para compor, para pegar essa foto expressiva, né? Exatamente. E aí, pronto. Fiz esperei, o cara foi preso na época, na mesma hora, eu fotografei ele preso, e um fato interessante, o pessoal pegou ele, os populares, pegou ele, e esqueceu de pegar a faca. O cara foi preso com a faca na mão, não largou a faca. Ainda entendeu? Bem que não cometeu outro homicídio. Não, lá, né? Porque ele, o interesse dele era só aquela pessoa. Que na época, né, as reportagens surgiram tal, e foi. Era o seguinte, era um cara que era advogado, esse cara, ele era meio matuto, e esse cara começou a roubar, passar os bens dele para o cara. O que morreu era advogado? O que morreu era advogado. Caraca. Aí pronto, aí eu fiz essas fotos, tá, pronto. Aí deu manchete, no outro dia os jornais, o jornal Sergipe despontou, vendeu, e era rodando tal. Foi um dos fatos, na época, né? Hoje é uma coisa até comum, mas antigamente uma morte assim era um fato extraordinário assim, para divulgação. E você, só mais uma interrupção, pessoal, mas é para contribuir, na verdade. Quando eu der essa paradinha para contribuir, né? Vocês podem não entender, né, foi um assassinato e tal, né? Mas aí o jornal vendeu e tudo mais. Pra gente que é da área de fotojornalismo, é um desafio muito grande conseguir essa imagem de capa, né? Então, quando a gente consegue, né, um fato como esse, o que o Wellington conseguiu, é uma satisfação muito grande porque a gente cumpriu o nosso papel, né, Wellington? Exatamente. Então, nesse sentido. Então, aí aconteceu de continuei a mesma coisa, fazendo meu trabalho do dia a dia e tal. Aí, certo dia, teve um problema aqui em Aracaju. Eu estou falando assim, uns fatos que mais se destacou, né? Aí teve um fato aqui em Aracaju que um baiano, um tal de um negão, ele chegou aqui em Aracaju e começou a cometer crime em taxista, né?
Ele pegava os taxistas, matava, roubava a renda e depois saía com o carro, abandonava, pegava outro taxista e por aí ele fazia. E ele começou a fazer isso de manhã e foi fazendo, e o jornal tomou conhecimento. Aí Diógenes Braille disse, olha, Wellington, vamos aqui que tem um cara aí, vamos acompanhar a polícia. Aí, vamos, eu entrei no carro e fomos correndo. A polícia, ela fazia de tudo para tirar a gente da jogada. Da jogada. Aí Braille, que não era burro na época, aí a comunicação naquela época era rádios amadores, né? Rádios, né? Diretamente da redação para o carro, né? Não, da polícia. A polícia se comunicava em rádio. Certo. Pronto, a gente ia para o portão da delegacia e escutava. Ó, estamos aí, pai. Aí descia, batia. Aí eles ficavam sem entender. Como é que você apareceu aqui? Como é que o senhor quer a gente estar aqui? Por quê? A gente aí não dizia. Porque qualquer momento a gente ia numa porta da delegacia tomar essa informação. Só para ouvir o rádio. É isso. Aí pronto. Aí fomos o dia todinho. E não encontrou esse cara. Aí chegou à noite. O Jornal do Sergipe ficava ali perto da Unite, na Rua Lagarto, com 7 de setembro, na esquina. E aí aconteceu de que eles foram à noite se reunir porque Aragão, o delegado, estava fazendo faculdade na época de Direito ali. Aí saiu para se reunir para dar a última caçada, a última não. Da humilhante, né? A noite bater. Aí reuniram e disseram que iam fazer nos hotéis e pousadas do centro da cidade. Por que isso? Ele deixou o último carro que ele estava na porta do jornal, debaixo de uma árvore. Ele estacionou aí e foi embora. Então, eles aí disseram, não, ele está aqui por perto. Isso já era umas 10h30, 11 horas da noite. Certo? Eu tinha ido lá para o estúdio do meu pai, que eu fazia a revelação de todo o trabalho lá. O laboratório era lá, não era no jornal. Entendi. Aí eu ia para lá, fazia, vinha... O jornal não tinha laboratório? Não tinha. Aí eu ia, fazia lá e voltava, e deixava lá o material e ia embora. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para o estúdio, ou lá para o laboratório, que eu venho ali pela rodoviária velha, o laboratório é na Rua Giru. Aí quando eu venho para ir para o jornal, que era ali perto da rodoviária, aí o que acontece? Aragão, Saia Justa, tu estava em uma lanchonete lanchando e prende-se Luiz, que era um delegado. Saia Justa era um policial? Era um policial. Aí estava Saia Justa, prende-se Aragão e Ronaldo, um que era policial, já faleceu, que ele era irmão do Nazaré Carvalho. Aí saiu em direção ao casarão. Eles já tinham ido lá no casarão, mas só que a mulher que tomava conta lá disse que não tinha, com medo, e sabia que não ia lá. Sabia que estava lá. Mas Aragão disse, não se tem firmeza, vamos lá de novo. Aí chegou lá, tem alguém assim, ela gaguejou e tal, e ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos revistar todos os quartos. Eu estava do lado, cara. Assim, do lado de fora. Nesse acompanhamento, fora, né? Mas eu vi a conversa do lado de fora. Quem ficou do lado de fora? Eu, Prentice Luiz, assim, e mais alguém da polícia ficou ali. Aí entrou Saia Justa, Aragão e outra pessoa. Foram 3. Aí Aragão disse, vamos começar por esse aqui. Quando ele bateu na porta, o negão estava e já abriu atirando. O primeiro a receber o tiro foi Aragão, depois Saia Justa. E Saia Justa atirou nele também. Mas Saia Justa era fortão, e aí o cara deu um tiro só, cara, mas foi certeiro. Ele ainda chegou vivo no hospital, Aragão, mas o Saia Justa, agora Aragão não, Aragão faleceu na hora. Os 3 morreram? Não, 2. Os 3. Aragão, o delegado, o Saia Justa e o negão. Aí pronto, aí foi aquele alvoroço e pedia gente para vir, para acudir, e todo mundo com medo.
né? Tiro, depois de tiro, tudo naquela Troca de época. tiro, 3 pessoas, Pronto, né? aí para botar a saia justa pesava muito, muito, muito. Ele era muito gordão, fortão, quase assim, uns 160 quilos mais ou menos. Ele era gordão. E para botar ele num carro, para levar, ali foi trabalho. E mais aí, graças a Deus, levaram, ele morreu no hospital. Ele morreu quando chegou no hospital. Sim, aí ela morreu, tá pronto. Aí eu, fotografei tudo tal. E aí me mandei, fui no laboratório, olha só, tal, levei para o jornal. Rapaz, depois que cheguei no jornal, que entreguei tudo, tive uma crise de choro terrível, terrível, terrível. Aquela coisa, desabafou. Como eu fui por impulso e depois foi A adrenalina caindo, né? fez com que, né? Aí, tudo bem, aí Brian veio, não, rapaz, você é isso mesmo e tal, e passou. Por felicidade, eu não digo se é felicidade, assim, profissionalmente, para mim, isso aí foi um dos pontos mais positivos que teve na área carreira de jornalismo que eu trabalhei. Foi esse aí, que teve uma repercussão no Brasil todo. Aracaju parou, o jornal rodou 2 dias direto o mesmo jornal com a reportagem do crime.